O Internacional está definido para a partida contra a equipe do Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio. E o time escalado pelo técnico Eduardo Cudê tem muitas novidades, em especial no sistema defensivo, onde inclusive um jogador deverá estrear, repleto e com muitas expectativas em cima dele, para quem sabe assumir uma titularidade na equipe de Eduardo Cudê. Ener Valencia está fora do jogo, segue fazendo tratamento no pé direito. De acordo com o Inter, ainda uma preservação, pensando nos próximos jogos de Campeonato Brasileiro. A gente fala também a respeito do mercado de transferências, porque um jogador do Inter se despediu do CT Parque Gigante nesta terça-feira. A gente fala sobre a possibilidade de saída do volante Gabriel, que ainda não avançou, e sobre o novo reforço que já está treinando. Este é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 9 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento na parte da tarde com os portões fechados no CT Parque Gigante, que definiu o time que vai enfrentar a equipe do Real Tomayapo nessa quarta-feira pela Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Cudê vai escalar um time misto, algumas preservações e alguns testes no time titular. A equipe será a seguinte: Rocher, Hugo Malo, Igor Gomes e Mercado na zaga. Aqui já vão as preservações de Bustos e Vitão. E a grande novidade do time: o lateral esquerdo Alexandro Bernabei será titular nesta quarta-feira contra o Real Tomayapo e fará sua estreia com a camisa do Internacional. E claro, o Alexandro Bernabei é um jogador que tem muitas expectativas em cima dele, porque foi um reforço trazido pelo Inter para a lateral esquerda e que muita gente espera que possa assumir a titularidade que foi do René ao longo dos últimos anos. Por isso existe muita expectativa em cima do Bernabei e em cima dessa estreia que vai acontecer na quarta-feira. Seguindo na escalação, Thiago Maia será o primeiro volante. Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley completam o meio-campo. E a dupla de ataque de Rafael Borré e Lucas Alário. É esse o time do Internacional para encarar o Real Tomayapo nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Um time misto, mas um time que tem, vamos lá, o ataque é Rafael Borré e Lucas Alário. No meio-campo tem Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Henrique, o Wanderson descansa, o Maurício descansa, Gustavo Prado, que eu especulei que poderia ser titular, não vai, fica no banco de reservas. Rocher joga, aí tem o Bernabé, que é o novo reforço. É um misto quente do Internacional, porque tem muitos jogadores no grupo, enfim, que foram contratados para isso, tá? O Ener Valencia tá fora desse jogo. E existe a possibilidade do Ener Valencia também ficar de fora da estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia, tá? O que vem do Internacional? Antes, o pessoal de GZH publicou uma informação de que o Valencia pode ficar até um mês fora. O Inter nega isso nos bastidores, tá? Mas diz que o Ener Valencia está em tratamento. Se esperou o momento em que Borré e Alário estejam em boas condições para dar tranquilidade, para ele poder se tratar e recuperar bem do inchaço que ele tem no pé direito. Então existe essa chance do Valencia não estar à disposição nem na estreia do Brasileirão contra a equipe do Bahia, enquanto o Arangues, que não vai ser titular contra o Real Tomayapo, esse já volta ao time contra o Bahia e a tendência de um time bem mais fortalecido do ponto de vista de nomes para a equipe titular no jogo do próximo fim de semana. Avançando na pauta, eu quero falar sobre o mercado de transferências, porque o Inter está acertando uma negociação com Carlos de Pena. O jogador já se despediu do CT Parque Gigante nessa terça-feira, se despediu dos companheiros e não volta mais para o Internacional. Tanto que o Inter divulgou um comunicado a respeito do jogador ao longo dessa terça. Disse: o Inter informa que liberou o atleta Carlos de Pena até o fim da semana para tratar de assuntos de ordem profissional. O que são esses assuntos de ordem profissional? O contrato que Carlos de Pena está fechando com a equipe do Bahia. Ele viaja agora para Salvador para fechar o contrato com a equipe do Bahia. Fechando o contrato em definitivo com o Bahia, ele rescinde o seu vínculo com o Internacional. É isso, ele se libera do Inter e assina com o Bahia de graça. O Inter ainda paga uma grana de salário, 13º, férias, tem que pagar, porque o jogador tinha contrato ainda longo com o Internacional, mas o Inter economiza o salário dele, uma boa grana nessa rescisão, e ele fica livre para jogar pelo Bahia, onde ele já está acertado, inclusive liberado para jogar por lá.
Aí se levanta a outra pergunta, que é sobre o sobre o volante Gabriel. O Gabriel segue trabalhando no CT Parque Gigante, separado dos demais jogadores, afastado do grupo de jogadores, sem perspectivas de voltar. Sequer inscrito na Copa Sul-Americana, o Gabriel está. E aí, a questão o Gabriel ainda não tem nada alinhavado, como o Carlos de Pena, para uma saída do clube. Não existe ainda nenhum avanço em negociações para o Gabriel. Lembrando que se ele for sair para o futebol brasileiro, ele precisa sair agora, até o dia 19, que é quando fecha a janela. Senão, só para o exterior. Ou o Inter vai ficar arcando com uns cerca de 500 mil reais que ele ganha de salário por mês para um jogador que não é utilizado pelo técnico Eduardo Cudê. São as possibilidades de momento. O Gabriel não tem uma situação avançada para a sua liberação. Por último, eu quero falar sobre o novo reforço do Internacional. Já está treinando no CT Parque Gigante o goleiro Fabrício, 38 anos, contratado junto ao Nova Iguaçu e que tem vínculo com o Inter até o final deste ano. Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal reagindo a lances do Fabrício pelo Nova Iguaçu, para a gente entender quais as características desse goleiro. Pegador de pênalti, tem boa saída do gol e sai bem com os pés. É um cara que joga bem com os pés. E fez um campeonato carioca absurdo. 38 anos, vai ter sua primeira grande oportunidade da carreira no Internacional. Quer conhecer o Fabrício? Quer ver lances deste jogador? É só clicar nesse link aqui para assistir o vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, reagindo a lances do novo goleiro do Internacional, que já treinou, já está liberado, inclusive para a Copa Sul-Americana, neste meio de semana. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Muita coisa pra gente apostar nessa quarta-feira. Tem, por exemplo, Champions League. Vamos lá, alguns jogos da Champions League nessa quarta-feira, tá? A gente tem, por exemplo, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Odd do Atlético de Madrid 1.8, empate 3.6, Borussia Dortmund 4.5. E tem também Paris Saint-Germain versus Barcelona. Odd do Paris Saint-Germain 1.92, empate 3.8 e odd do Barcelona 3.75. Joga lá na KTO, te registra. Coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!